Voltei aqui, peguei uma tesourinha. Eu vou vir aqui pegar essas pontas da corda e vou cortar deixando mais ou menos meio centímetro afastada da tatarraxa, tá vendo? Aí corta essas pontas. Só toma cuidado. É bom você sempre puxar a corda para cima para cortar, para não correr o risco de cortar as cordinhas de baixo, né? Eu não cheguei a cometer esse ponto, né, frustrante, mas eu já vi pessoas que foi trocar e cometeu esse ponto de equívoco e acabou tendo que comprar um jogo de corda para poder substituir o que ele cortou sem querer. Então sempre puxa para cima, tá vendo? Puxa a corda para cima, tá vendo? E corta. Que aí você não tem o perigo de cortar de baixo. Tá vendo? Fica as pontinhas pequenininhas, onde que quando você guardar na bag não vai desfiar a sua bag por dentro. Aí agora vamos colocar aqui o afinador. Ligar o afinador. Aí agora vamos tocar. Todo jogo de corda nova te dá um pouquinho de trabalho para você pegar e dar a primeira afinação, porque as cordas são novas. Você vai puxar esticando para poder dar a afinação e ela logo em seguida vai esticar, cedendo, mas ela vai ceder um pouco e depois ela para. Então é normal, depois que você trocou o jogo de corda, né, a sua primeira, segunda semana, você ter que ficar ali direto corrigindo a afinação dele. Depois da segunda semana, no caso da começo da terceira semana para frente, ele já não vai estar mais desafinando tanto, já vai começar a firmar a afinação. Mas nas duas primeiras semanas você vai sempre ter que ficar corrigindo a afinação. Ó, ela passou do tom, agora ó, toquei, ela já voltou meio tom, tá vendo? Essa primeira corda aqui de cima, a quarta, né? No caso a afinação dela é em sol. A terceira corda aqui, no caso a mais grossa, a afinação dela é em dó. A segunda corda, a afinação dela é si. Tá vendo como vai caindo a afinação? Normal, corda nova. Aí de baixo aqui, a corda é lá. Tá vendo como ela vai voltando?
Então você vê, literalmente eu afinei ele passando um pouco. Que agora o que acontece? Eu vou ir afinando ele, vou ter que passar isso no mínimo umas 5 vezes, tá vendo? Até ele começar a firmar de fato, ó. Tem muita gente que não gosta de trocar as cordas do ukulele por causa disso, só que, como eu te falei, tem o tempo. Uma vez que ele começou a dar afinação, igual tá aqui, eu sempre tenho o hábito de fazer o que? Vim aqui na tarraxa, aqui na coisa daqui, e fazer isso, puxar um pouquinho a corda para cima. Pra que isso? Tá vendo? Em todas as cordas. Porque assim, se tiver uma folga aqui na coisa, que é o que faz ela desafinar, né? Acaba tirando essa folga. Entendeu? Vamos lá. Aqui atrás dele eu falei que ia fazer um negócio, lembra? Então, esse coisinha aqui, tá vendo? Eu passo ele pra cá. Esse aqui de baixo, de cima no caso, eu vou passar ele aqui por dentro. Daqui dá mais o coração, não dá, então é mais fácil. Então quando isso acontece, você vem aqui e fazer isso, cortar a ponta muito grande, que aí não vai machucar o seu braço quando você estiver tocando, tá vendo? Deixa uma pontinha curta, que ela sempre vai ficar, né, aqui nessa fenda aqui, não vai te machucar quando você for tocar. Não tem nenhuma ponta aqui te machucando. Então, olha como que a corda caiu, a afinação. Deixei quase meio tom acima, tá vendo? Quase meio tom acima. Quase meio tom acima. Quase meio tom acima. Voltei para aqui, para quarta corda. Tá vendo? Elas começaram a firmar um pouquinho a afinação. Agora que é a parte muito importante, você pegar e tocar um pouquinho o instrumento para ele poder ceder um pouquinho mais a corda. Dou mais uma puxadinha aqui. Toquei. Dei mais uma repuxada aqui. Agora eu vou conferir, ó, como desceu, tá vendo? Eu deixei um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais do diapasão, para justamente ela ceder mais.
Então agora eu vou tocar mais um pouquinho ela. No caso, eu tenho o hábito de tocar com os dedos puros, mas se você pegar e usar a paleta para tocar, ela só dá mais pressão puxando as cordas, onde que faz as cordas cederem mais rápido. Tá vendo? Agora que ela começou a firmar, tá vendo? Oscilar pouco a afinação, ela tá começando a chegar no ponto ideal. Tá vendo? Ele começou a firmar a afinação, tá vendo? Aí agora você pega aí tocando ele, né, normalmente, e quando ele começar a... Você vai reparar que você vai tocar uma música ou duas no seu instrumento e ele vai desafinar, vai mudar totalmente o tom. Aí você vem, afina ele, toca mais umas duas músicas, confere a afinação dele de novo, e assim você faz, né? Faz umas 2, 3 vezes no primeiro dia, no segundo dia, nesse ritmo. Com uma semana ele para de descair. Agora, se você toca pouco, pegou e fazia isso uma única vez ou 2 vezes, aí então possa ser que ele continue caindo assim a afinação em 2 semanas, né? Então esse aqui que é o segredo da troca de cordas, né, do ukulele. Todos os ukulele têm cordas de nylon e o processo é o mesmo. Tem alguns que aqui no caso é umas fendas onde que você tem que dar um nozinho e passar a corda. Tem alguns que tem um buraco largo aqui por dentro e fino aqui por fora, que você tem que fazer um nozinho, passar e dar a volta aqui por cima, coisa, entendeu? É um processo diferente, no caso vai depender do formato do seu cavalete para amarração aqui, mas em contexto geral, boa parte dele são esse tipo de cavalete aqui. Por exemplo, todos os meus 3, tá vendo? No caso, desculpa, esses daqui, esses dois aqui, o soprano e o concert, tem o negócio igual. No caso, o tenor, ele já tem um furo aqui grande e um fino por baixo. No caso seria do nozinho por cima, mas é diferente, entendeu? Só que eu amarro igual.